Olha só, eleições 2020, hein? Termina hoje prazo para justificar a ausência no primeiro turno. Nessa notícia agora, você vai saber como proceder agora você que não votou, tá? No primeiro turno. Os detalhes para você na tela do programa NPTV Notícias a partir de agora. O eleitor que não compareceu às urnas no primeiro turno das eleições municipais de novembro tem até hoje para justificar a ausência. Caso o procedimento não seja realizado, será preciso pagar uma multa. Quem não regularizar a situação pode ficar sujeito a restrições. Para o segundo turno, o limite é 28 de janeiro. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, recomenda que a justificativa seja feita preferencialmente por meio do aplicativo e-Título, disponível para celulares com sistemas operacionais Android ou iOS. O procedimento pode ser feito também pela internet, em um computador, por meio do sistema Justifica, ou ainda de modo presencial, no cartório eleitoral. Em todo caso, o eleitor precisa preencher o RJE, o requerimento de justificativa eleitoral, descrevendo por que não votou. O TSE pede que seja anexada documentação que comprove a razão da falta. Isso porque o RJE pode ser recusado pela Justiça Eleitoral, se a justificativa não for plausível ou se o formulário for preenchido com informações que não permitam identificar corretamente o eleitor, por exemplo. Se tiver o requerimento negado, para regularizar sua situação, o eleitor precisará pagar a mesma multa de quem perdeu o prazo para a justificativa. A multa pode variar de acordo com o valor estipulado pelo juízo de cada zona eleitoral. Existe a possibilidade de o eleitor solicitar isenção, se puder comprovar que não tem recursos para arcar com a penalidade. Cada justificativa é válida somente para o turno ao qual o eleitor não compareceu por estar fora de seu domicílio eleitoral. Ou seja, se não tiver votado no primeiro e no segundo turno da eleição, terá de justificar a ausência a cada um, separadamente, obedecendo aos mesmos requisitos e prazos de cada turno. Nas eleições 2020, foi registrada a abstenção recorde tanto no primeiro quanto no segundo turno. Quando foram realizadas as votações, o Brasil tinha 147.918.483 eleitores aptos a votar. A justificativa para a ausência é necessária porque o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos, conforme o artigo 14 da Constituição. Quem não justificar e não pagar a multa para regularizar a situação na Justiça Eleitoral fica sujeito a uma série de restrições legais, impedidos de obter passaporte ou carteira de identidade, receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou paraestatal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço público delegado, correspondentes ao segundo mês subsequente ao da eleição. Participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos Estados, territórios, do Distrito Federal, dos municípios ou das respectivas autarquias. Obter empréstimos nas autarquias, nas sociedades de economia mista, nas caixas econômicas federais e estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, como em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo ou de cuja administração ele participe, e com essas entidades celebrar contratos, inscrever-se em concursos ou prova para cargo ou função pública e neles ser investido ou empossado, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda, obter certidão de quitação eleitoral, obter documento perante repartições diplomáticas a que estiver subordinado.